Gente, só relembrando aqui, meu nome é Helena, eu sou pediatra e a gente vai falar um pouco sobre antropometria. Pode passar. Isso. Pediatras são especialistas em crescimento e desenvolvimento e antropometria é a técnica mais fácil e mais barata da gente avaliar o estado de saúde da criança. E vocês vão ver na prática que tem uma relação íntima o ganho de peso, o crescimento, o perímetro cefálico com o estado de saúde. Quando a criança está doente, ela tem uma regressão das suas métricas, do seu peso, se for uma coisa mais cronificada, da sua estatura. E quando a criança está saudável, a gente tem uma linha mais ascendente. E eu brinco muito que pediatra só é pediatra por amor, porque quem adoece mais? O filho de quem é rico ou o filho do pobre? Quem adoece mais é o filho do pobre, porque o rico tem a nutrição melhor, tem o contexto psicossocial melhor, a gente tem uma estabilização de crescimento, que a gente chama de baixo crescimento e baixo peso psicossocial, que é aquela criança que está inserida num ambiente de maus tratos, dentre eles a negligência, a criança tem uma regressão. Então a gente faz por amor mesmo, porque a gente atende mais pessoas que estão em situação de risco social. E eu queria trazer esse caso para vocês. Tem algumas pessoas aqui do 7º período que vão se abster nesse momento, para vocês verem como que é intimamente relacionada o crescimento e desenvolvimento da criança com o estado de saúde. Esse caso é real, eu atendi recentemente e tenho vários outros, mas só trazendo esse aqui que eu achei super interessante. Eu acho que tem mais ou menos umas 2 semanas para atender esse bebê. E Virgínia, você lê para a gente, por gentileza? Lactente, 9 meses de vida, admitida em consulta de puericultura em ambulatório devido à palidez. Lembrando que foi ambulatório, não foi hospitalar, tá? Apresenta ainda vômitos pós-alimentares e inapetência. Diurese sem alterações. Fezes pastosas e amareladas. História alimentar. Então era aquela criancinha que ela aceitava o leite materno, mas na hora da mãe complementar com os outros alimentos, ele vomitava. Leite materno praticamente exclusivo, com recusa dos alimentos complementares. Desenvolvimento neuropsicomotor. Não sentava, não pegava objetos, baixa imitação e baixa lalação. O que vocês acham desse desenvolvimento para um bebê de 9 meses de vida? Tá normal ou tá em atraso? Em atraso, um atraso importante. A gente espera que o bebê sente sem apoio com 6 meses. Parabéns, Eduardo. 6 meses. Começa a pegar objetos bem antes de 6 meses, então um bebê que não tinha pressão palmar, então não tinha imitação, um bebê de 9 meses, a gente já começa a esperar que ele comece a imitação, então joga beijo, bate palminha, então ele já começa, dá tchau, já começa ali por volta de 9, 10 meses, 11 meses. História familiar, a mãe não ingere cáries, mas pai e mãe rígidos. E ao exame, é uma criança que estava sonolenta, prostrada, com a palidez importante, estável hemodinamicamente, o peso 7 quilos. Quando eu falo peso 7 quilos, vai estar mais ou menos no score -3 e -2. E aí, o que vocês acham? É um peso bom, baixo peso, excelente. Comprimento 65 vai estar no score -3. E o perímetro cefálico 42 vai estar no score -3 e -2. Tudo baixo. Saturação 99, frequência cardíaca 142, respiratória de 34, temperatura 36,7. E o exame tinha uma hepatomegalia com 2 centímetros do bordo costal direito. Tá bom ou não tá? Isso aí. Baço não palpável e indolor. Genitália típica masculina. O que vocês observam aqui? O que vocês fariam se chegasse lá no ambulatório de vocês com um bebezinho assim, pálido, sonolento, prostrado? O bebê esquisito? Primeira coisa, viu um bebê que, triângulo de avaliação pediátrica, tá com aparência ruim, tá com alteração na circulação, respiração, a gente já começa a pensar em emergência. Então, é um bebê que a gente já tem que tirar do ambulatório. Vocês lembram? Isso, MOVE, exatamente, monitorização oxigênio, acesso venoso. Então, é um bebê que a gente já vai tirar do ambulatório e passar para o pronto-socorro. Beleza?
Lembrar disso. Viu um bebê que tá esquisito, que eu falo, que é mais fácil de falar, né? Então a gente já tira do ambulatório e já passa pro pronto-socorro. E caminha, chama SAMU, viu? Se for um ambulatório próximo do hospital, a gente já leva lá. E o que vocês fariam aqui nesse bebê? Chegou esse bebê para vocês, de exame, o que vocês solicitariam? O bebê que tá pálido. Como é o terceiro período, eu vou pedir só um exame, beleza? Só um exame, gente, o bebê que tá pálido. Vocês pensam em quê? Pálido, pálido. Camisa branca. Hemograma. Vamos ver só o hemograma. Como é terceiro período, nós vamos ver só o hemograma, tá? Pode passar. Eu anotei mais aqui, porque essa aula, na verdade, era pro sétimo. Mas, para vocês, só o hemograma. Hemoglobina 5,8. Baixo. Hematócrito 18,9. Baixo. VCM 17,7. Vocês já chegaram no módulo de anemias? É a gente que faz anemia. Gente, então tem um VCM, um HCM aumentado. Então, só introduzindo para vocês aqui a anemia. Quando a gente tem o VCM e HCM aumentado, a gente já pensa em não anemia ferropriva, tá? Porque daria baixo. Em anemia megaloblástica, viu? Por deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico. RDW aumentado também fala a favor de anemia megaloblástica, plaqueta 18, gente, é 187 mil, isso. E plaqueta 187 mil. Então, é uma criança que tem uma anemia megaloblástica, né, que é por deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, e teve repercussões na antropometria. Então, baseado na antropometria, a gente fez um diagnóstico. A gente suspeitou de um diagnóstico. Então, é isso que eu queria passar para vocês, que a criança, quando ela tem alguma deficiência, quando ela tem um estado de saúde alterado, ela repercute no crescimento e no desenvolvimento. Por isso que é tão importante a criança ter esse acompanhamento. Fases do crescimento. E ao longo do crescimento da criança, a gente vai ter transformações, períodos de aceleramento e desaceleramento. Então é importantíssimo a gente saber disso. O que é importante em cada fase do crescimento e qual hormônio que vai agir em cada fase. Beleza? Fase embrionária e fetal precoce e fetal tardia, que é antes do bebê nascer. O que é importante aqui? Aqui é importante o ambiente e o hormônio que vai agir aqui é a insulina. Como é que eu passo isso para a prática? Ambiente. O que tem que chegar para o bebê que está dentro da barriga da mãe para ele poder crescer? Nutrientes, sangue, que é levado através do sangue. Se eu tenho uma mãe que é hipertensa, que tem, por exemplo, a doença hipertensiva da gravidez, a gente tem uma vasoconstrição e chega pouco sangue, menor quantidade de sangue para esse bebê. Então, esse bebê pode ser uma mãe gigante, de 1,80 m, 1,90 m, que esse bebê vai nascer pequeno. Então, a genética não atua de maneira determinante na fase embrionária e fetal precoce. E o hormônio que vai agir aqui é a insulina, da mesma maneira dessa mãe grande. Se eu tiver uma mãe piquituchinha, mas ela é diabética, esse bebê vai estar recebendo muita glicose e ele vai ficar com hiperinsulinemia. Então, ele vai ter muita insulina. Por isso que é tão importante, bebês de mãe diabética, a gente fazer o controle de glicemia pós-natal. Por quê? Esse bebê nasce, você corta a glicose e ele está com a insulina lá em cima. Então, quando você tira esse bebê da barriga, ele dá hipoglicemia, porque a insulina vai agindo e não tem a glicemia para poder contrabalancear. Então, ele dá muita hipoglicemia pós-natal. Então, pode ser uma mãezinha assim, de 1,50 m, que esse bebê pode nascer gigante, com 4 quilos, 4,5 kg, porque o hormônio que está agindo nessa fase aqui é a insulina. Na primeira infância, do nascimento até os 2 anos de idade, o que vai agir aqui? Ainda a gente tem a ação importantíssima do ambiente no qual a criança está inserida. Então, a criança com boa nutrição, com suporte psicossocial nessa fase, se torna uma criança grande. A genética também não é tão importante nessa fase. Então, pode ser que uma mãe pequenininha tá ali com um bebê de 1 ano, um bebê gigante. Você já viu uns memes que passam no Instagram, que falam assim, olha, eu peso 40 quilos, mas meu filho tá gigantesco? É isso aí, entendeu? Porque a mãe pode estar magrinha, pequenininha, mas o bebê está sendo bem nutrido, bem cuidado, com suporte psicossocial, esse bebê fica gigante. Agora, na segunda infância, ali por volta de 2 até 10 anos, a parte ambiental começa a diminuir, mas também é importante. Mas o que começa a crescer aqui?
Genética. Aí a genética do pai e da mãe, se o pai é muito grande, se a mãe é muito grande, aí já começa a ter uma relação maior. E aqui também começa uma participação mais proeminente do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento que é liberado pela hipófise anterior, de maneira pulsátil, principalmente no período noturno, tá? Na fase 3 e 4 do sono. E na adolescência, a gente começa a ter também potencial genético, mas o hormônio que está atuando aqui é o quê? Hormônios sexuais. Beleza? Alguma dúvida aqui? Então, beleza, pode passar. Fatores que influenciam. Fatores ambientais vão influenciar em qual parte, principalmente? Acabei de falar. Embrionária e primeira infância. A gente vê, por exemplo, baixa estatura encontrado em crianças com problemas na afetividade. A gente vê que o sistema límbico ele tem íntima relação com o crescimento e desenvolvimento da criança. Então é bom a criança ter esse suporte psicossocial. E também tem muito a ver com o desenvolvimento também neurológico da criança. A gente vê que crianças que foram vítimas de maus tratos, ela tem o desenvolvimento neurológico mais lento do que aquelas crianças que são bem acolhidas pela família. Pode passar. Nutricionais, aonde vai ter relevância maior? Embrionária e primeira infância. Genéticos? Segunda infância, e tem a parte genética também, que é de questões cromossômicas, por exemplo, da síndrome de Down, de outras síndromes. Aí já é um capítulo à parte. Tanto é que essas síndromes, elas costumam ter os seus gráficos de crescimento próprios. Aqueles gráficos que a gente vê na criança, do cartão de vacina da criança, eles não se aplicam para essas crianças sindrômicas. Por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down tem a sua caderneta separada. E neuroendócrinos, que é a ação do hormônio de crescimento, que vai agir liberando o fator de crescimento insulina e símile, tanto o 1 quanto o 2. Esses fatores de crescimento, eles atuam lá na placa da epífise, fazendo a criança crescer mesmo, e o próprio hormônio do crescimento, ele atua também na transformação celular. E o hormônio tireoidiano, gente, qual é a causa endocrinológica que mais está relacionado com baixo peso? E hipotireoidismo. Então, a causa endocrinológica que mais está relacionada com a criança de baixo peso, uma coisa que a gente tem que pensar, TSH, T4 livre, que é uma das causas, é a causa principal. Pode. E a gente tem aqui os tipos de crescimento, que vão variar, se é o tipo geral, neural, linfóide e genital. Essa primeira curva aqui, ó, é o linfóide. A gente vê que o tecido linfóide da criança, ele tem essa parte menor, ele vai e começa a desenvolver, ter esse pico ali por volta de 8 a 10 anos de idade, que é quando a imunidade da criança está mais bem desenvolvida. É por isso que a criança muito pequenininha adoece demais. Por que a criança antes de um ano, que entra na creche, fica dando virose todo mês? A mãe fala, meu Deus do céu, esse menino não para de adoecer. É porque o tecido imunológico está em desenvolvimento e está tendo o primeiro contato com vírus e bactérias do ambiente para adquirir imunidade. Então, essa criança muito pequena, elas adoecem mais, né? A gente vê aqui ó, o pico do tecido linfóide ali por volta de 8 a 10 anos de idade. Depois, a gente tem o crescimento do genital, que é esse aqui que está de baixo. Isso, o genital é esse aqui que está de baixo, que vai desenvolver ali na puberdade. Muito obrigada. A gente tem ali o neural, que é o depois do linfóide, o segundo, não, é o segundo, isso, esse aqui é o neural. Olha que legal, gente, o neural, ele tem um desenvolvimento significativo nos primeiros anos da criança. Por isso que é tão importante a gente intervir precocemente. Porque uma criança, por exemplo, com anemia ferropriva muito intensa, ela tem repercussão no desenvolvimento cognitivo. Ela tem repercussão no desenvolvimento neurológico. Tá? Então, a nutrição dessa criança, a gente intervir de maneira precoce nessa criança, que é de extrema importância. E o crescimento geral, vocês vão ver que vai ter áreas de aceleração de crescimento, que é aquele bebê ali até 2 anos de idade, que cresce, ganha muito peso, a mãe fica satisfeita que o neném come de tudo. E aí, chega ali por volta de 2, 3, 4 anos de idade, começa a ficar mais lento. Aí a mãe com o bebê, que tá com uma criança ali de 2, 3, 4 anos de idade, chega pra você e fala, meu filho não tá comendo.
Não come nada. Quando você olha lá no gráfico, o peso da criança está seguindo a curva direitinho. Por que que essa criança não come da maneira que comia antes de 2 anos de idade? Porque a necessidade... Parabéns! Como é que é seu nome? Christian. Exatamente, porque a necessidade metabólica dessa criança é mais baixa. Ela cresce mais lentamente, igual o Christian falou. Então é normal essa criança reduzir o apetite. Mas se o crescimento dela, o desenvolvimento, está desacelerado, mas está acompanhando ainda a curva, beleza. Então isso aqui é muito legal para a gente ver essas diferenças. Pode ir. Qual é o parâmetro mais sensível para avaliar o estado de saúde de uma criança? É o peso, estatura, perímetro cefálico ou IMC? Mais sensível. Primeiro. Alguém falou. Peso. Como é que é seu nome? Davi? Davi acertou. Gente, o primeiro é o peso. Então, a criança que tem, por exemplo, uma diarreia aguda, a primeira coisa que vai repercutir é no peso. Quando isso se cronifica, uma diarreia crônica, por exemplo, doença de Crohn, aí a gente já começa a influenciar ali na estatura. E o primeiro também que se altera quando a criança está com desenvolvimento mesmo, neurológico, alterado, também o perímetro cefálico, que é importantíssimo. A gente aferir até, a gente falou isso na última aula, até o 3º ano de vida da criança. Era 2 anos, mudou, agora é até o 3º ano de vida da criança. Então, os parâmetros mais importantes que a gente vai ver no dia a dia, na nossa prática, vai ser peso, estatura, perímetro cefálico e MC. Falei na aula anterior, vou falar de novo. Não adianta você chegar para mim e falar, Helena, a criança está pesando 10 quilos, ou a criança está ali com 1 metro, está com perímetro cefálico de 40. Porque isso até a mãe, se eu perguntar, ela sabe. A mãe está ali para ter uma informação a mais, que é do profissional de saúde. Então, no ambulatório, eu quero que vocês, além de me falar os números, vocês me falem qual o score, se está normal ou não. Porque é isso que vai fazer a diferença. A mãe foi lá pro ambulatório para saber disso, tá? E é isso que vai nos diferenciar, beleza? Isso. Então, vamos lá. Peso. No bebezinho menor de 2 anos, só relembrando aqui, que eu vou bater isso na tecla toda vez, a gente vai avaliar o peso na balança horizontal. E na criança com mais de 2 anos, nessa balança aqui, vertical, que já me entrega também o estadiômetro, que já vejo aqui também a estatura. Então, vamos lá. Peso. O recém-nascido, a gente espera que o peso dele seja entre 2,5 kg a 4,5 kg, 4,6 kg. Então, tem essa classificação conforme o peso a nascer, que é importantíssima para a gente. Por quê? Isso aqui vai variar até quando eu vou iniciar o sulfato ferroso, a dose de sulfato ferroso que eu vou oferecer para a criança. Então é importantíssimo a gente saber, perguntar para a mãe qual foi o peso do nascimento. Se foi com menos de 1 kg, é um bebê de extremo baixo peso. E tem também alterações que a gente vê de bebês prematuros que tiveram extremo baixo peso. Então é muito comum a gente ver uma retinopatia da prematuridade, uma hemorragia cerebral. Então a gente precisa acompanhar essas crianças de baixo peso mais de perto do que outra que nasceram a termo e que não tem baixo peso. De 1.000 a 1.500, muito baixo peso. 1.500 a 2.500, baixo peso. Daqui para cá é baixo peso. Nasceu com mais de 2.500, a gente já considera peso normal até 3,999 kg. E o bebê com mais de 4 quilos é um bebê macrossômico. Vocês vão observar que bebês macrossômicos vão ter uma íntima relação com mães diabéticas. Chegou um bebê que tem 4,1 kg, 4,2 kg, pergunta para a mãe como é que foi a glicemia dela na gestação. Vocês vão ver que vai ter uma relação muito direta. E o recém-nascido, na primeira semana de vida, ele vai perder cerca de 10% do peso do nascimento. Então, se o bebê chegou para mim com 3,5 kg, e na primeira semana eu avaliei essa criança com 7 dias de vida, tá pesando 3,4 kg, perdeu 100 gramas. Tá ótimo, porque não é nutrição, não é tecido gorduroso, é água, porque o neném nasce inchadinho e depois vai perdendo através da diurese. E se for prematuro, pode perder até 15% do peso do nascimento. Então, o prematuro, por causa da pele, eles desidratam mais. E tá bem, tá normal. E na segunda semana de vida, esse bebê vai precisar recuperar o peso do nascimento. Então, você avaliou a criança com 1 semana de vida, viu que perdeu peso, pede para pesar de novo daqui 1 semana, só pra gente ver se esse peso que ele vai ganhar tá suficiente, para ver se ele recuperou esse peso do nascimento.
E peso estimado, isso aqui a gente tem que saber, tá, gente? Então, no primeiro trimestre, a criança ganha cerca de 700 gramas no mês. Tem criança que ganha 1 quilo. Se está em aleitamento materno exclusivo, a gente dá uma relaxada. Vocês vão ver que criança ganhando 1,5 kg, mamando só peito, leite materno exclusivo. É saudável, não quer dizer que essa criança vai ser obesa no futuro, tá? Muito pelo contrário, crianças que amamentaram exclusivamente ao seio têm menos chance de obesidade futura. A gente vai preocupar mais com esse ganho de peso excessivo na criança que está em uso de fórmula, Aptamil, Nestogeno, tá? Que a gente vai pedir para a mãe dar uma controlada. Então vai ser cerca de 25 a 30 gramas por dia. No segundo trimestre, 600 gramas no mês, 20 gramas por dia. E no 5º mês de vida, ganha 2 vezes o peso de nascimento. Então a criança que nasceu com 3 quilos, que é mais ou menos a média que todo bebê nasce, com 5 dias de vida a gente espera 6 quilos. Beleza? Primeiro ano, 3 vezes do peso do nascimento. 2 anos, 4 vezes o peso do nascimento. 3 a 5 anos, aí já começa a ficar aquele menino preguiçoso. Que é o que meu amigo Christian falou. Que já começa o metabolismo, a necessidade metabólica dele ser inferior. Aí, ó, 2 quilos por ano, ganha mais ou menos 6 gramas por mês. E 6 anos completo, 3 quilos por ano, ganha mais ou menos 9 gramas por mês. Pode. Chegou Alejandro, 6 anos de idade, com seu pai na emergência. Geralmente o pai não sabe o peso da criança. Brincadeira. É brincadeira. E o pai não sabe informar o peso da criança. O que vocês fazem? Chegou na emergência. O menino tá convulsionando ali, ó. Vou pegar Alejandro e levar para balança para pesar? Qual é a estimativa? Tem fórmula, tá? Vocês têm que saber disso, é importante. Peso vezes 2 mais 8. Pode passar. Aqui, ó. A fórmula para 2 a 12 meses é a idade em meses mais 9 dividido por 2. 1 a 8 anos, idade em anos, vezes 2. Isso aqui acontece demais no pronto-socorro, gente. Isso aqui é todo dia. Todo dia tem hora que a mãe chega, não sabe o peso, o pai chega, o menino tá convulsionando, tá aquela confusão, tá com choque séptico. Você fala, e agora? Porque o cálculo de doses na pediatria é baseado no peso. Se você não faz ideia do peso da criança, você vai fazer o quê? Como é que você vai ficar amparado? São essas fórmulas aqui. Mais 8. 9 a 10 anos, idade em anos, vezes 2, mais 10. 11 a 13 anos, idade em anos, vezes 2, mais 13. Isso aí todo mundo tem que saber, tá? Isso aí quem vai para pronto-socorro, quem vai fazer pediatria no pronto-socorro, tem que saber disso. Estatura. Comprimento é diferente de estatura. Comprimento, eu vou olhar no bebê menor de 2 anos. Altura, eu vou olhar na criança com mais de 2 anos. Beleza? Chegou uma criancinha hoje, lá no ambulatório, que ela era muito pequenininha e ela não chegava na régua, lá no estadiômetro. O que a gente faz nesses casos? Ou se for um paciente, por exemplo, com paralisia cerebral, que a gente não consegue deixar a criança retinha, a gente tem que deitar a criança para poder medir. O que a gente faz? Ah, povo bom! Então, se chegar, por exemplo, a criança é muito pequenininha, eu não consegui olhar lá no estadiômetro, eu meço ela deitada, tá? E subtraio 0,7, que aí eu consigo colocar na curva. Lembrar também, Christian tá brilhando hoje. Lembrar também, galera, que no período de transição, por exemplo ali, quando a gente está passando da transição para 2 anos, que muda, né? A criança deitada em pé, porque menos de 2 anos é deitado, é comprimento. Em pé é altura. Vocês vão ver que fica parecendo que a criança diminuiu quando você vai medir aqui no estadiômetro. E a mãe fica falando, mas diminuiu? A mãe fica achando estranho. Faz as 2 medidas. Tá? Não tem problema não, faz em pé e deitado e coloca, altura em pé, tanto, altura deitado tanto, nessa transição de 2 anos, viu? Nesses primeiros meses, no primeiro e no segundo mês, 2 anos, 2 anos e 1 mês, só pra a gente ver o crescimento dessa criança direitinho. Então, o comprimento estimado, o bebê nasce com mais ou menos 75 a 55 centímetros, no primeiro semestre vai ganhar cerca de 15 centímetros, vai ser mais ou menos 2,5 centímetros por mês. Segundo semestre, 10 centímetros, mais ou menos 1,5 centímetros por mês. E um ano completo vai ser mais 25 centímetros, que vai ser mais ou menos 50 centímetros do peso, um ganho mais ou menos 50 centímetros do comprimento do nascimento.
E também tem fórmula para estatura, 1 a 2 anos. Vai ser 10 a 3 centímetros o ano, então a gente ganha 1 centímetro por mês. Ah, não, isso aqui é outra coisa, a fórmula está no outro. Não, foi mal, volta lá, a fórmula está no outro. 2 a 4 anos é o período de desaceleração, que vai ser mais ou menos 7 centímetros ao ano. Com 4 anos eles atingem mais ou menos 1 metro. 4 a 6 anos ganha 6 centímetros ao ano, meio centímetros ao mês. Vai ter criança que ganha mais do que isso, tá? Você vai ver ali a média, como é que fica. Meu menino mesmo ganha mais ou menos, nunca, 1,5 centímetros e tudo. Você tem que olhar mais ou menos a média dessa criança eu vou falar sobre isso, longitudinalmente, tá? 6 anos até o início da puberdade, 5 centímetros ao ano, 0,4 centímetros ao mês. E na puberdade, as meninas ganham cerca de 8 a 10 centímetros ao ano, 0,7 centímetros ao mês, e os meninos crescem um pouquinho mais, 10 a 12 centímetros ao ano, que vai dar 0,8, mais ou menos 0,8 centímetros ao mês. E tem fórmula também, agora sim, para a estatura, que vai ser estatura em centímetros, que é igual a idade em ano vezes 6 mais 77, tá? Isso cai, inclusive, em prova de residência. Já vi direto. Pode ir. Então, o que eu tinha falado, o parâmetro mais sensível é o peso. Depois, quando ele se cronifica em estatura. Então, quando é alguma coisa aguda, uma diarreia aguda, uma infecção aguda, a criança, ela emagrece. Mas a estatura continua estável. Quando começa a se cronificar, aí sim começa a ferir estatura. É diferente quando a gente vai olhar em questão de população. Se eu for falar qual é o parâmetro mais importante para eu avaliar o estado de saúde de uma população, quando eu falo de população, eu penso em algo crônico para atingir uma população, vocês não concordam? Então, anemia crônica, alguma coisa populacional. Então, quando é população, estatura, que vai ser mais importante. Quando é indivíduo, peso, tá? Pode ir. Perímetro cefálico, importantíssimo para a gente avaliar o desenvolvimento neurológico da criança. Ao nascer, vai ser em média 34, aí vai 35 centímetros, 36, varia de mais ou menos 2. Primeiro trimestre ganha 2 centímetros ao mês, segundo 1 centímetro ao mês, e no segundo semestre, meio centímetro ao mês. Eu até estava comentando com as meninas que chegou uma época, que foi em 2014, 2015, comentei com o 7º período, que foi o período de epidemia de Zika, que eles tiveram que mudar o parâmetro, o que eles consideravam ou não microcefalia. Então, nesse período de Zika, mudou aqui para 30,99 para recém-nascidos a termo do sexo feminino e 31,5 para recém-nascidos do sexo masculino, que a gente considerava microcefalia. Mas agora que passou, né, foi bem difícil, era questão de, no ambulatório, atender 2, 3 casos de microcefalia, sabe? E agora a gente já considera 31,9 no sexo masculino e 31,5 centímetros no sexo feminino, recém-nascidos a termo. Lembrando que essa medida precisa ser feita com entre 24 horas até 7 dias do nascimento. Não é depois de 7 dias no ambulatório, não. A gente avalia essa medida lá da maternidade, tá? Importante a gente saber infecções congênitas que podem levar a criança a ter microcefalia, rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, a própria zika, tá? É importantíssimo. E nos prematuros, o diagnóstico é feito diferente por uma tabela, que é essa tabela aqui. Então, seria microcefalia quando esse score for menor aqui do que -2. Aí tem para meninos e tem para meninas. Aí é só consultar a tabela, vou disponibilizar para vocês, tá? Pode passar. É o que eu falei. Além de avaliar, pegar as medidas, a gente precisa saber interpretar. Geralmente, a gente usa as tabelas da Organização Mundial de Saúde, que é tanto o percentil como o score Z. Hoje, nas cadernetas, a gente usa mais o score Z. O que eles fizeram? Eles juntaram crianças de diversos países, se não me engano foram 5 ou 6 países, dentre eles o Brasil, e fizeram ali a medida, a média dessas crianças, de comprimento, de estatura, de peso e de perímetro cefálico. E aí pode passar. E aí, a partir dessas medidas, eles estabeleceram o que seria normal ou não, tá? E é importante, pode voltar no bebê? Gente, e cada criança
vai ter uma tabela de crescimento. Então, qual bebê está mais saudável? É porque esse bebê está gordinho, que ele é mais saudável do que o magrinho? De maneira nenhuma. Então, cada criança vai ter um score e ele vai ter que acompanhar esse score até o final, tá? Aí, variações de score, por exemplo, uma criança que está ali no score 0, desde pequenininho, aí caiu para o -1, caiu para o -2, aí sim, eu preocupo, tá? Mas tá ali no 0, aí tem outro lá no +2, às vezes tem a mãe com 2 filhos, tem um bebê que sempre foi mais gordinho e um bebê que sempre foi mais magrinho, ela fica, meu Deus, esse aqui tá desnutrido. Não, é porque um tem um score que é dele, vai até o final, e o outro tem um score que é dele e também vai até o final. E os dois estão felizes, alegres, contentes e saudáveis, beleza? Pode ir. Percentil ao invés de score. Dá pra gente transformar percentil em score, tá? Percentil usava mais pra trás, uns anos atrás, as cadernetas mais recentes usam mais score. E o percentil, qual vai ser a diferença? O score vai ver o desvio padrão. E o percentil vai ver quantas crianças eu tenho abaixo e acima dessa criança. Por exemplo, se eu tenho uma criança no percentil 50, eu sei que tem 50% das crianças para baixo, que tem o peso, por exemplo, peso em percentil 50. Eu sei que eu tenho 50% de crianças que têm o peso menor que meu bebê e outros 50% dessas crianças que têm o peso maior que meu bebê. Essas medidas, essa média. Se eu tenho uma criança aqui no percentil 15... 15% das crianças têm um peso menor que meu bebê e 85% de crianças têm um peso maior que meu bebê. Vocês entenderam? E o score a gente consegue transformar, a gente vê esse desvio padrão. Então o score Z mais 3 representa o percentil 99,8. Vocês podem ter essa tabelinha só a critério de curiosidade mesmo, porque no próprio caderneta da criança, nessas cadernas, a gente consegue consultar, não precisa decorar isso, tá? Score mais 2, percentil 97. Score mais 1, percentil 84. O score 0 representa a média, que é o percentil 50. Beleza? -1, 15. -2, 2. E -3, 0,15. Deu para entender? Beleza? Pode. E aí as curvas que eu vou usar. De perímetro cefálico, de peso para a idade, de estatura para a idade e, importantíssimo, índice de massa corporal. Eu vou falar por que é importante. Por exemplo, eu tenho um exemplo em casa, por que o IMC é importantíssimo? Eu tenho um exemplo em casa que é meu menino. O peso dele fica acima do score mais 2. Mas a estatura, a altura dele também é acima do score mais 2. Meu filho está com sobrepeso? Se o IMC dele está normal? Não. Sempre foi assim. Desde bebê, ele é acima da curva. Então, a gente tem que ter essa maldade de ver essas questões, de fazer a relação peso. A gente viu um paciente hoje no ambulatório, ele era acima do score mais 2, mas a estatura dele também é acima do score mais 2. Quando a gente foi ver o IMC é na média. Beleza, excelente. Essa criança, eu vou falar para a mãe, restringe caloria porque está obeso. Está com sobrepeso? De maneira nenhuma, porque está proporcional. Helena, mas é uma criança por gigantismo, porque está muito grande? De maneira nenhuma. O gigantismo, que é alteração hormonal, de excesso de hormônio de crescimento, essa criança ela não vai ter as acelerações e as desacelerações do crescimento, que a aceleração vai 2 anos, depois desacelera. Então a criança ela só acelera, tá? Então vai ser um pouco diferente. A criança que ela é grande, que o IMC está normal, ela conserva as acelerações e desacelerações do crescimento. Só para a gente ter uma maldade na hora de avaliar isso aí. Então, peso para a idade. O que eu vou olhar? O score -3, que é esse aqui, ó, é muito baixo peso para a idade. É a criancinha que a gente tem que puxar ela para a gente. É a criancinha de risco. É a criancinha que pode ter alguma questão de saúde que esteja influenciando o peso de maneira aguda. Aí a gente vai ver a estatura. Será que isso é agudo ou crônico? Se a criança está com o peso aqui menor que mais 3 e a estatura está aqui no 0, acima do -2, aí eu penso em algo agudo, que é agora. Então é uma diarreia, estava com uma febre recente, entendeu? Algo agudo. Então é muito baixo peso. Quando eu tenho aqui entre -3 e -2, é baixo peso da idade. Também me acende o alerta vermelho. Tá normal, bebê chuchu, beleza. -2 e mais 2, tá ótimo.
Será? Não. Por quê? Se eu tenho uma criança aqui que sempre foi no +2, chegou aqui, caiu para o 0, caiu para o -2, não está normal para essa criança. Por isso que aquelas mães que chegam para a gente, vocês vão ver isso muito. Ó, meu filho está com 18 quilos. Será que está normal? Você nunca viu a criança. Você nunca avaliou a criança. Você não sabe como é que essa criança... Não dá para saber. Você vai falar, ó, sinceramente, se eu olhar para ela hoje, pode ser que está normal. Mas eu preciso olhar o histórico dessa criança. Sinceramente, eu não sei se está normal. Eu não consigo falar com um peso. Por exemplo, uma criança que chegou no ambulatório hoje. Não trouxe caderneta de vacina, não trouxe nada. Você não sabe o histórico dessa criança. Será que tá normal? Sinceramente, não sei. Hoje pode ser que tá normal, mas eu tenho que ver o histórico dessa criança. Então você vai ter que voltar daqui 30 dias pra gente ver como é que ela tá. Porque pode ser que esteja, pode ser que não esteja, porque cada criança tem uma curva, tá? Então uma medida só não me fala se a criança tá bem ou não. Então pode ir. Ah, não, deixa eu voltar lá. Acima, e aqui, ó, acima do +2, aí a gente já começa a pensar em peso elevado para a idade. Perímetro cefálico. O que eu espero que é o perímetro cefálico adequado? Aqui tá fácil, que é entre o -2 e entre o +2, beleza? Acima disso aqui, tá acima do +2, tá acima do esperado. Acima do score Z -2, tá abaixo do esperado. A gente também tem que ter um pouquinho de maldade no perímetro cefálico. Por quê? Se for um menino gigante, tem como a cabeça dele ser piquituchinha? Entendeu? Então tem que ter um pouquinho de maldade com isso aí. E também, a gente vê muito na prática, crianças que são cabeçudas, né, que tem o perímetro cefálico menor que o +2, geneticamente. Teve até um caso de uma mãe que ela teve 4 filhos. O primeiro, o perímetro cefálico, lá em cima, eu assustei. Falei, gente, tem que pedir uma tomografia, tem que pedir o exame. Pedi o exame, deu normal. O segundo, deu normal. O terceiro, eu nem pedi, porque era genética, os meninos tudo cabeçudo. Ela já sabe. O quarto, eu nem pedi, porque os meninos eram cabeçudo mesmo, entendeu? Então, você vê um menino muito grande, com peso muito grande, vê se o perímetro cefálico não está proporcional, tá? Pra gente não ficar pedindo, às vezes, tomografia, ultrassom sem necessidade, vê o desenvolvimento, vê. Agora, se for uma criança que tá ali, com peso no 0, comprimento no 0, cabeça passou, macrocefalia. Eu teve N crianças que eu fiz diagnóstico de hidrocefalia por causa de medidas de perímetro cefálico. Então, a gente tem que ter uma malícia nisso aí. Pode passar. E a estatura para a idade. Então, a gente vai ter aqui, ó, vai ser adequado se esse comprimento tiver maior, aqui, ó, que o score -2. E vai ter baixo comprimento se for -2 e 3, e vai ser muito baixo comprimento se estiver abaixo do -3. Beleza? Pode passar. E aqui é o IMC. Olha que legal o IMC, gente. O IMC, ele faz uma curva totalmente diferente. Tá vendo, ó? Ele abaixa aqui, depois ele cresce ali por volta de 4 a 6 meses. Opa! E depois ele dá uma estabilizada, tá? Isso aqui é importantíssimo a gente ver. A gente vê que é uma eutrofia se essa criança tiver entre o score -2 e o +1. É diferente do peso e da estatura. A maldade se cai em prova, tá? É -2 e aqui, ó, +1. Não é +2 não, tá? Aqui já vai ser sobrepeso. E aqui já vai ser 2 em 3, acima do... Aqui, ó. Isso. E aqui obesidade. Acima do 3, obesidade. Acima do +2, sobrepeso. Então a gente tem que ter um pouquinho de maldade, tá? E risco de sobrepeso aqui entre o 1 e o 2. Então, risco de sobrepeso, obesidade. Eutrofia, risco de sobrepeso e obesidade, tá? E aqui para baixo a gente já tem -3 a magreza acentuada e aqui abaixo do -2 magreza. Então, beleza. E era isso.